Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade à posição de alguns elementos em relação à circunferência. Nós já falamos da posição do ponto em relação à circunferência, falamos da relação de posição entre a reta e circunferência, e hoje nós vamos falar da posição relativa entre circunferências. Tá? Observe as circunferências de centros A, B, C, D, E e F que Sueli traçou em uma folha de papel. Sueli desenhou aqui algumas circunferências, né? Aqui a circunferência de centro A, aqui a circunferência de centro B. Notem que as duas circunferências se tocam em dois pontos. Aqui a circunferência de centro C, que se encontra dentro, na parte interna da circunferência de centro B. Tá? Aqui a circunferência D, que não toca em nenhuma outra circunferência. Aqui a circunferência E, que toca em um ponto da circunferência de centro B. E a circunferência F, que também toca em um ponto da circunferência E, só que de maneira diferente, né? A B é externa e a F é interna. Muito bem. O nosso ponto de partida será exatamente o desenho aqui da Sueli. Tá? Nós vamos aqui determinar algumas posições relativas entre duas circunferências a partir desse desenho. Note que algumas dessas circunferências têm pontos em comum, enquanto outras não. Vamos analisar aqui alguns casos. As circunferências de centros A e B, que são essas duas aqui, só essas duas, traçadas por Sueli, têm dois pontos em comum. Dizemos que essas circunferências são secantes. Tá? Então, quando duas circunferências tiverem dois pontos em comum, dois pontos que pertencem às duas circunferências ao mesmo tempo, essas circunferências serão classificadas como secantes. Tá? Então, as circunferências de centro A e B, traçadas por Sueli, têm dois pontos em comum, então elas são secantes. Circunferências que têm dois pontos em comum, né, que se encontram em dois pontos, serão chamadas de secantes. A medida da distância entre os centros O e P de duas circunferências secantes é satisfeita pela seguinte desigualdade. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu tenho uma circunferência de centro O e uma circunferência de centro P. Observe que essas duas circunferências são secantes, porque elas se tocam em dois pontos. Tá? O raio da circunferência de centro O foi chamado de RO. E o raio da circunferência de centro P foi chamado de RP. E a distância entre os dois centros, O e P, foi chamado de D. Tudo que nós vamos relacionar aqui é em relação a esses três elementos. Tá? Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Eu vou pegar o raio da circunferência o raio da circunferência P e vou somar os dois, vou juntar os dois. Quando eu fizer isso, notoriamente vocês vão perceber que a soma desses dois raios é maior do que a distância entre os dois centros. Tá certo aqui, ó. A soma do raio O mais o raio P é maior do que a distância. Como é que eu represento isso? Da seguinte maneira. A distância é menor que a soma dos dois raios. E, de forma análoga, se eu diminuir os dois raios, se eu pegar o raio da circunferência de centro O e diminuir do raio da circunferência de centro P, quando eu diminuir esses dois segmentos, o resultado é esse pedacinho aqui, ó. Logicamente que esse pedacinho é menor do que a distância entre os dois
centros, tá? Em resumo da história, quando duas circunferências são secantes, a distância é menor do que a soma dos raios e maior do que a diferença entre os dois, tá? É menor do que a soma e maior que a diferença. É isso que essa equaçãozinha aqui está querendo nos mostrar. Tá ok, turma? Muito bem. As circunferências de centro B e E as circunferências de centro E e F, traçadas por Sueli, têm apenas um ponto em comum. Dizemos então que essas circunferências são tangentes. Aí eu tenho dois tipos de tangência. Eu tenho a chamada tangência externa e a tangência interna, tá? E qual é a diferença entre as duas? No caso das tangentes externas, a distância entre o centro das duas circunferências é igual à soma dos dois raios. Olha aqui. Aqui eu tenho a circunferência de centro O e aqui a circunferência de centro P. As duas se encontram em apenas um ponto. Por isso que são classificadas como tangentes, tá? Se eu calcular a distância do centro O ao centro P, essa distância é exatamente igual à soma dos dois raios, o raio da circunferência de centro O e o raio da circunferência de centro P. A distância é exatamente igual à soma dos dois raios. Então, quando isso acontecer, as circunferências são classificadas como tangentes externas, tá? No caso das tangentes internas, a distância entre os centros de duas circunferências é exatamente igual à diferença entre as medidas dos raios, tá? Observe aqui a circunferência de centro P, a de azul, e o centro da circunferência de ponto O, a circunferência verde. As duas circunferências também se tocam em apenas um ponto, tá? Mais diferente aqui das circunferências externas, né? A circunferência em azul se encontra dentro da circunferência de verde. Então, nesse caso, elas são chamadas de tangentes internas, tá? E aqui, vejam só, a distância entre os dois centros O e P é exatamente a diferença entre o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor. Se eu diminuir esses dois raios, o resultado é exatamente igual a esse segmentozinho aqui, que é a distância entre os dois centros, tá? Então, repetindo para vocês, no caso de circunferências tangentes internas, a distância entre os centros é exatamente a diferença entre o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor. Tá bom, turma? Guardem aí todas essas relações, porque nós vamos precisar usá-las. No caso 3, como as circunferências de centro A e D, por exemplo, e as circunferências B e C não têm pontos em comum, então dizemos que elas são externas e internas, respectivamente, tá? Professor, quando é que uma circunferência é interna da outra e quando é que a circunferência é externa, tá? A circunferência é chamada de externa quando a distância entre os dois centros é maior do que a soma dos dois raios. Primeiro, essas circunferências não possuem ponto em comum, tá certo? Então, elas são chamadas de externas. Quando a distância entre os dois centros for maior do que a soma dos raios, tá? Então, elas são circunferências externas. E quando é que elas serão internas? Primeiro, elas não têm nenhum ponto em comum também,
tá certo? E a distância entre os centros é menor que a diferença do raio da circunferência maior pelo raio da circunferência menor, tá ok? Observe que a distância é essa aqui. Se eu diminuir o raio da circunferência maior pelo raio da circunferência menor, a distância é menor do que essa subtração, porque a subtração seria esse segmentozinho aqui. A distância ainda é menor do que esse segmento, tá? Então, a distância é menor do que a diferença do raio da circunferência maior pelo raio da circunferência menor. Um caso particular da circunferência interna é quando elas têm centros coincidentes, quando o centro da circunferência coincide com o centro da outra, tá? Dizemos que elas são, nesse caso, circunferências concêntricas. São circunferências que possuem o mesmo centro. Nesse caso, a distância entre os seus centros é exatamente igual a zero. Se os dois pontos coincidem, se os dois centros coincidem, então a distância é igual a zero. Essas duas circunferências, olha, esse ponto P, tanto é o centro da circunferência em azul, como o ponto O é o centro da circunferência verde, tá? Então, como elas são concêntricas, a distância entre os centros é nula, igual a zero. Tá ok, turma? Então, nós vimos aí, basicamente, todas as classificações em relação à posição entre duas circunferências em um plano, tá? Essa foi a nossa aula. Dê uma olhadinha na nossa agenda, observem lá a atividade que eu deixei para vocês e deixo também aqui um abraço e até a nossa próxima aula.